Olá, turma. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Leandro Rezende, responsável pela disciplina de Ciências da Escola Municipal Castro Alves I, do município de Imperatriz, Maranhão. Lembram que nas aulas anteriores a gente estava falando de sistemas, então a gente continua falando de sistema. E o contemplado de hoje é o sistema cardiovascular. Vamos aprender então sobre esse sistema muito interessante que é o nosso sistema de transporte, é o sistema de transporte do nosso corpo. Cardio está relacionado ao coração, vascular relacionado aos vasos sanguíneos que estão é, ao longo de todo o nosso corpo. Então, para vocês entenderem o sistema cardiovascular, temos que entender o que? Três elementos principais compõem esse sistema cardiovascular: os vasos sanguíneos, o sangue e o coração. Então, são os três componentes principais desse sistema. Então, qual a importância do sistema cardiovascular e qual é a função desse sistema? Então, a importância dele é que ele é o sistema de transporte. Então, ele tem essa função de transportar os nutrientes e os gases ao longo do nosso corpo. Ele precisa levar oxigênio do pulmão para todas as células do corpo e precisa trazer o gás carbônico que está lá nas células e trazer para o pulmão colocar para fora do corpo. Então, e além desses gases que eles fazem o transporte, eles realizam também o transporte de nutrientes, ou seja, os nutrientes que são digeridos ali, são produzidos ali na digestão, no sistema digestório, são absorvidos pelo intestino e passam esses nutrientes para a corrente sanguínea e elas fazem o transporte, então, levando do sistema digestório para todas as células do corpo. Então tem essa importância aí de transportar os nutrientes e os gases, e é essa a função do sistema cardiovascular. E o que são os vasos sanguíneos e qual é a função? Imagine que para a gente ir de um local a outro, a gente tem que ir por uma estrada. Essa estrada, ela seria os vasos sanguíneos, ou seja, é a estrada que conecta um local a outro. Esses vasos sanguíneos eles vão conectar os órgãos às células. Vai levar nutrientes, vai levar gases de um órgão a outro. Então, esses órgãos seriam as cidades e os vasos sanguíneos seriam as estradas. Então, seria a estrada que conecta um órgão ao outro com a função de quê? De levar o oxigênio e os nutrientes. E o sangue, o que que é? Se os vasos sanguíneos são estradas e os vasos sanguíneos são estradas, os órgãos que são conectados pelos vasos sanguíneos são as cidades, o sangue seria o quê? Seria o meio de transporte. Seria o transporte que anda pela estrada. A estrada não são os vasos sanguíneos são as estradas, o sangue é o meio de transporte e se ele é o meio de transporte, ele vai fazer o que? Ele vai levar. A função dele é levar os nutrientes, é levar é, os gases que precisam chegar a um determinado local. Então, o sangue é um líquido, né? Que no nosso caso ele é avermelhado devido à presença da hemoglobina, com essa função de transportar gases e nutrientes. E por fim, o coração. O coração é um órgão, vamos dizer assim, que ele é o órgão principal do sistema cardiovascular e ele tem a função de bombear sangue. Então é ele que faz com que o meio de transporte, que é o sangue, chegue e leve através das estradas, que são os vasos sanguíneos, todos os nutrientes e todos os gases que são necessários. Então, o coração é como se fosse a casa de força que fica fazendo os movimentos ali de contração, possibilitando então que os nutrientes e os gás oxigênio cheguem até as células e que os resíduos produzidos pelas células e o gás carbônico saiam dessas células e cheguem até os órgãos que precisem então eliminar essas substâncias. No caso do gás carbônico, vai ser levado para o pulmão, que vai eliminar então o gás de óxido de carbono, e os resíduos vão ser levados para os rins, que é onde vai ser eliminado através da urina.
Então, primeiro a gente vai falar de vasos sanguíneos, que é o primeiro item, então, do sistema cardiovascular. Então, os vasos sanguíneos são uma rede de tubos de paredes elásticas que conduzem o sangue pelo corpo. Então, se você olhar aí, ó, tem os vasos sanguíneos vermelhos e tem os vasos sanguíneos em azul. Então, em vermelho, a gente tem as artérias. As artérias, elas levam o sangue para todos os tecidos. Ou seja, o que são tecidos? Lembrem lá, os tecidos são agrupados de células que desempenham função específica. Ou seja, essas artérias elas vão estar levando sangue para todas as células do corpo. Estão representadas em vermelho. Por que estão representadas em vermelho? Por causa da hemoglobina que está ali presente. E essa hemoglobina está no sangue que transporta o oxigênio. Então, a maioria das artérias elas vão transportar rico em O2, que é o oxigênio. Sempre vai ser assim? Não, tem uma exceção e a gente vai ver posteriormente qual é a exceção. Essas artérias, só um momento. Essas artérias possuem paredes grossas e elásticas e são formadas por musculatura não estriada. Lembram? Falamos de musculatura? Falamos quando a gente falou de tecido. O que é uma musculatura não estriada? É aquela musculatura, também chamada de músculo liso, que tem contração involuntária, independente da nossa vontade, certo? Espero que lembrem disso. Musculatura não estriada, a contração ela é involuntária. Então, nós não realizamos por nossa própria vontade. É o sistema nervoso que determina. Então, os vasos em vermelho são as artérias, levam o sangue para os tecidos, ou seja, para todas as células. Esse sangue ele é rico em oxigênio e elas são formadas por musculatura não estriada. Então, se ela tem musculatura não estriada, tem contração, mas essa contração independe de nós, é uma contração involuntária, certo? Então, os principais vasos sanguíneos do tipo artérias. A gente tem a artéria carótida, que é essa vermelhinha aí que sobe pelo pescoço. A gente tem a artéria aorta, que é a principal artéria do corpo, que é a artéria bem grossa que sai do coração e que delas que se ramificam todas as outras. Então, é muito preocupante se você tiver uma lesão na aorta. É muito raro você ter uma lesão muito grande e você escapar, a não ser que você esteja dentro do hospital e seja socorrido na hora. Porque quando você tem corte na artéria, todo o sangue ele é derramado pela artéria, porque o coração ele está bombeando sangue, e esse sangue ele está saindo do coração direto para a artéria. Se ela é lesionada, então todo o sangue ele vai ser bombeado para fora do corpo. Ou se esse rompimento da artéria for dentro do corpo, você vai ter uma hemorragia interna, entenderam? Então é bem complicado. É, Temos a artéria braquial. Braquial está no braço, por isso que ela recebe esse nome. É a principal artéria do braço. Temos a artéria ilíaca. Ela recebe esse nome, não sei se vocês. Não, acredito que vocês não sabem, que vocês ainda não viram o sistema esquelético, acredito que não. Acredito que a gente vai falar mais na frente sobre esse sistema esquelético. E ali na região da virilha a gente tem um osso chamado íleo. E ela passa por esse osso, por isso ela é chamada de artéria ilíaca e está ali próxima à virilha. Temos a artéria femoral, que recebe esse nome porque está próxima ao osso fêmur, que é o maior osso do corpo humano, que é ali a nossa coxa. E temos a artéria tibial, que é a artéria tibial por causa da tíbia, que é um dos ossos da nossa canela, porque é tíbia e fíbula. Então a tíbia é o osso mais grossinho ali da nossa canela, então a artéria recebe este nome, certo? Então, aquilo ali são as principais artérias. Com relação às veias, então a gente tem as veias que transportam sangue do corpo para o coração. Então entendam, as artérias estão levando do coração para o corpo, ou seja, elas estão levando. As veias, elas trazem do corpo para o coração. Enquanto as artérias levam sangue para todas as células, as veias elas trazem das células para o
coração. Elas estão representadas então em azul. Por quê? Porque esse sangue ele vai estar rico em dióxido de carbono. Então a gente diz que o sangue sujo, com dióxido de carbono e com resíduos metabólicos, resíduos que as células não precisam, resíduos que a célula realizou seu metabolismo, produziu sua energia. Então tem a sujeira que ela não precisa, ou seja, o resultado desse metabolismo, o resultado dessas atividades metabólicas, elas voltam ali no sangue, ou seja, o sangue vem sujo, que é o que vai ser enviado ali para o rim, que o rim vai filtrar o sangue, tirar essas impurezas e colocar essas impurezas na urina para ser eliminado. As veias, elas também possuem musculatura não estriada, ou seja, elas independem, a contração ela é involuntária, essa contração independe da nossa vontade. Menor diâmetro, isso significa dizer que elas são mais finas do que as artérias. Por que elas são mais finas? Porque elas estão voltando para o coração. Se você observar, ó, as artérias elas estão levando do coração para o corpo. Então as artérias, todas elas, ó, estão descendo. Elas descem para os braços, elas descem para as pernas. Então, elas vão ter um calibre mais grosso, porque elas estão descendo. Então, o sistema de densidade, eles ajudam esse sangue a descer. Quando você tem as veias, ó, você vê que a veia ela tá em azul. Então, tem que subir. Se tem que subir, é mais complicado para esse sangue subir contra a gravidade. Então, o diâmetro ele tem que ser mais fino. Para quê? Para que esse sangue ele consiga subir e chegar até o coração. E a maioria dessas artérias elas vão transportar CO2. E as artérias fazem o que? Transportam O2. Enquanto as veias, a maioria delas transportam o CO2, certo? E aqui, ó, a gente tem a panturrilha, que é essa região aqui, ó. É as panturrilhas. E você vê que tem aqui umas válvulazinhas, ó, na panturrilha. Aqui e aqui e aqui. Essas válvulas, elas estão nas veias. Para quê? Para quando a panturrilha contrair, o sangue sobe e aí essas válvulas se fecham. Para quê? Para impedir que o sangue volte para os pés e garantir que esse sangue suba e chegue até o coração. É por isso que as pessoas costumam falar que as panturrilhas são o nosso segundo coração, porque elas auxiliam, à medida que elas estão contraindo, elas vão auxiliando na subida e na volta desse sangue ali para o coração. Então vamos ver quais são as principais veias do corpo humano. A gente tem a veia jugular, que é essa que passa pelo pescoço, que é muito perigoso essa veia ser cortada, a jugular, porque pode também derramar muito sangue. Temos a veia cava superior, que é ali próximo ao coração, é a que vai chegando ao coração, a veia cava, que vem, todas as outras elas vão chegar ali na veia cava, que é a que vai entrar no coração. Temos a veia cava inferior, que é a que passa ali na região abdominal, ou seja, a superior está aqui, ó, acima do coração, porque ela vai chegar e vai entrar no coração, e a veia cava inferior é essa aqui que vem por baixo. A ilíaca, veia ilíaca, como eu falei para vocês, ali na região do ilho, do osso ali na virilha. A gente tem a veia femoral e temos a veia tibial. Ou seja, ilíaca, femoral e tibial são os mesmos nomes de artéria. O que vai mudar é que é veia. Ao invés de levar o sangue oxigenado, descendo, esse sangue ele vai estar subindo, levando rico em dióxido de carbono. E, além das veias e das artérias, a gente tem os capilares sanguíneos. Os capilares sanguíneos, eles são vasos de menor diâmetro, ou seja, significa dizer que eles são bem fininhos. Eles possuem apenas uma camada de células. Eles levam sangue com nutrientes e recebem os resíduos. Para facilitar, o que vocês têm que entender? O que são os capilares sanguíneos? Eles são os locais que realizam trocas de nutrientes e resíduos e de oxigênio e dióxido de carbono e gás carbônico. Por exemplo, você tem aqui, ó, artéria mais grosso, aí vai afinando, se transforma em arteríola e chega aqui aos capilares. Aqui, onde estão esses capilares, é onde estão as células. Ou seja, você vê que o sangue está vermelhinho, ó. Então ele vai deixar o oxigênio aqui, vai pegar o dióxido de carbono, vai deixar os nutrientes e vai pegar os resíduos. À medida que ele pegou dióxido de carbono e pegou resíduo, ele se tornou azul, se tornou sujo.
Então ele já passa aqui, ó, já é vênula e aí veia e já vai subindo ali para as principais veias para chegar ao coração. Por que que ele tem apenas uma camada de células aqui nos capilares? Porque é onde precisa realizar a troca. Se tivesse muitas camadas de células, dificultaria então a troca de gases e a troca de nutrientes ali com os resíduos. Então esse capilar ele precisa ser bem fininho para que esses nutrientes eles passem entre as células e os gases também passem ali entre as células para fazer essa troca de gases e essa troca de nutrientes e resíduos, certo? Então os capilares sanguíneos eles são bem fininhos, com uma única camada de células, e é onde ocorrem as trocas gasosas. Na célula é onde ocorrem as trocas gasosas e deixam os nutrientes e recebem os resíduos. E aqui a gente tem então uma representação dos vasos sanguíneos. A gente tem aqui o pulmão, ó, o coração e aqui representando todas as células e tecidos do corpo, certo? Então, o que que acontece? O sangue rico em. O sangue ele vem primeiro aqui para a gente entender. Ele vem do pulmão. Ele vem rico em oxigênio. Lembrem quando a gente viu o sistema respiratório, que no pulmão é que ocorrem as trocas gasosas, ou seja, o sangue rico em oxigênio, o oxigênio ele passa para o sangue e o gás carbônico ele fica no pulmão para ser enviado para fora do corpo, certo? Então o sangue ele vai sair do pulmão rico em oxigênio e vai para o coração. Chega no coração no átrio direito, ou no átrio esquerdo. O átrio esquerdo vai se contrair, passa pro ventrículo esquerdo. Ventrículo esquerdo é a parte de baixo, ó. Ventrículo esquerdo se contrai e manda esse sangue, ó, para a aorta. Então a artéria aorta vai distribuir para todas as outras aortas, ó, e aí ele vai passar e ser distribuído para todo o corpo da pessoa. Então os capilares eles vão fazer essas trocas gasosas, vai deixar o oxigênio, vai deixar nutrientes e vai sair daqui das células, ó, rico em dióxido de carbono e com muitos resíduos das células. E vai voltar aqui pela veia cava superior e veia cava inferior e vai entrar aqui, ó, no átrio direito. O átrio direito se contrai, passa por ventrículo direito se contrai, ó, e manda o sangue sujo para onde? Para o pulmão. Para que esse sangue sujo indo para o pulmão? Para quê? Para levar, então, esse dióxido de carbono para ser deixado no pulmão, para ser colocado para fora do corpo e pegar oxigênio, ó, é onde ocorrem trocas gasosas, e levar então para levar para o coração, para distribuir para todo o corpo novamente. Então entendam uma coisa, se vocês observarem aqui, ó, a aorta, a artéria aorta saindo do coração e artéria pulmonar saindo do coração, ó. Então, aquelas que saem do coração são artérias e aquelas que chegam ao coração são veias. As que chegam são veias, as que saem do coração são artérias. É por essa questão que nem toda artéria vai levar sangue rico em oxigênio, porque a artéria que sai aqui, ó, para levar para o pulmão, a artéria pulmonar, ela vai levar sangue rico em dióxido de carbono. Então, geralmente a artéria leva sangue rico em oxigênio. Se você ver aqui, ó, a artéria vai levar o oxigênio para todo o corpo. Porém, a artéria pulmonar leva sangue rico em dióxido de carbono. A veia pulmonar, ó, é a que traz do pulmão para o coração. Então ela está trazendo, mas ela está trazendo sangue rico em oxigênio. Então nem toda veia vai levar então sangue rico em dióxido de carbono. Pode acontecer também de levar o sangue rico em oxigênio, mas é qual? A veia pulmonar. Então a veia pulmonar e a artéria pulmonar são as exceções aí do transporte, certo? Espero que tenham entendido essa questão aí. Então é isso, ocorre trocas gasosas nos pulmões. Então a veia pulmonar leva sangue rico em oxigênio para o coração através da aorta joga para todo o corpo esse sangue rico em oxigênio. Retorna para o coração através da veia cava inferior e veia cava superior, rica em dióxido de carbono. E o coração manda então para o pulmão através da artéria pulmonar o sangue rico em dióxido de carbono. E aí acontece o ciclo novamente.
Esse ciclozinho aqui, ó, coração-pulmão, é chamado de pequena circulação. E essa circulação aqui, coração-corpo, é chamado de grande circulação. São as duas circulações sanguíneas: circulação pequena, circulação longa, pequena e grande circulação, ou circulação pulmonar, coração pulmonar e circulação sistêmica, ok? E aqui a gente tem uma representação do sistema cardiovascular humano, mas é aquilo que a gente viu na imagem anterior que eu mostrei para vocês, então, as principais veias e as principais artérias do corpo. Então, uma questãozinha aqui para ver se vocês entenderam. Um aluno afirmou que a diferença entre veias e artérias está no tipo de sangue que cada vaso transporta. As veias, as artérias transportam sangue rico em gás oxigênio e as veias, sangue rico em gás carbônico. Você, caro aluno, concorda com essa afirmação? Justifique sua resposta. Espero que vocês tenham pensado aí na cabecinha de vocês uma coisa. Primeiro, vocês vão pausar o vídeo e vão responder no caderno de vocês essa questão. Depois que vocês responderem no caderno de vocês, sem pesquisar, aí vocês vão dar play no vídeo novamente para ver se vocês responderam certo, ok? Então, pausaram? Vamos lá. Então vocês vão, espero que vocês tenham respondido aí no caderno de vocês, que essa afirmação ela está errada. Ele fala aqui, ó, as artérias transportam sangue rico em oxigênio. É verdade? É verdade. Mas isso é sempre assim? Não. A artéria pulmonar, ela leva dióxido de carbono. E ele fala, as veias levam sangue rico em gás carbônico. É assim? É, na maioria das vezes. Mas a veia pulmonar, ela leva sangue rico em oxigênio do pulmão para o coração. Então, essa afirmação, ela está errada, ela não está correta, porque tem as exceções da artéria pulmonar e da veia pulmonar. Então, o sangue humano ele é um tecido de cor avermelhada, formado por uma parte líquida e por componentes sólidos. O sangue é o que? É o meio de transporte. É ele que leva os nutrientes e é ele que leva o gás oxigênio. É ele que traz o dióxido de carbono para o pulmão e é ele que traz os resíduos metabólicos que vão para o rim para formar então a urina. Então, o que é um tecido? Vocês lembram? É um conjunto de células com função específicas, ou seja, uma massa de células que realizam uma função específica. No caso do sangue, vão realizar o transporte de nutrientes e de gases. E essa parte líquida do sangue, ela vai conter ali alguns elementos, como o plasma sanguíneo, ao soro do sangue, né, que a gente chama, que vai ter os elementos figurados, que é chamado de plasma. E a gente vai ter os componentes sólidos. Os componentes sólidos são as células de fato do sangue. Ou seja, a gente tem os glóbulos vermelhos, que são as células vermelhas, e tem os glóbulos brancos, que são as células de defesa do organismo. E a gente chama de células, fragmentos celulares e as plaquetas, que são então os elementos figurados desse sangue. As células vermelhas elas transportam os nutrientes e transportam os gases, e as células brancas elas vão fazer a defesa do organismo. As plaquetas elas estão mais relacionadas à defesa, no caso de um corte, elas vão fazer a coagulação do sangue para evitar o sangramento. E o coração é um órgão musculoso que impulsiona o sangue para todo o corpo. Então, o coração ali é a bomba, né, que fornece a força para que esse meio de transporte, que é o sangue, leve então os nutrientes, leve então os gases. E aí você vê um gifzinho animado mostrando então esse coração funcionando, ó. Você vê o sangue chegando ali no átrio e enche o átrio, aí o átrio passa para o ventrículo. O átrio esquerdo, ó, e enche de sangue rico em oxigênio. Tá vindo de onde? Do pulmão. Passa pro ventrículo, ó. Ventrículo esquerdo, ele enche, aí manda para a artéria, e a artéria vai distribuir, artéria aorta, e ela vai distribuir para todo o corpo. Vai pro corpo, deixa lá o oxigênio, deixa lá os nutrientes, beleza? Aí volta. Quando ele volta aqui, ó, volta pro átrio. Veia cava inferior, veia cava superior. Enche o átrio aqui, ó, direito,
passa para o ventrículo direito manda então aqui, ó, para a veia, até artéria pulmonar, que vai levar então para o pulmão para fazer então a limpeza desse sangue, certo? Então, o que, que é um órgão? Um órgão é uma unidade ali funcional com vários tecidos que vão desempenhar uma função específica. No caso, o coração, que vai realizar os batimentos ali cardíacos para impulsionar o sangue, para que esse sangue circule ao longo do corpo. E o que, que significa impulsionar? Significa dar força para levar então esse sangue para todo o corpo. E por que, que ele é musculoso, esse órgão? Porque ele é formado por tecido muscular. Qual é o tecido muscular? Tecido muscular estriado cardíaco. Lembra que a gente falou disso? Tecido muscular estriado cardíaco, ele é estriado, mas é de contração involuntária, ou seja, é o sistema nervoso que comanda. E é rítmica, por quê? Porque ele funciona em batimentos de forma rítmica, certo? Finalizamos nossa aula por aqui. A gente viu todos os elementos aí do sistema sanguíneo, sistema cardiovascular. A gente viu sangue, a gente viu coração e a gente viu os principais vasos. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, chamem o professor. Tenham todos um bom descanso, uma excelente aula e até o nosso próximo encontro.